Recuperando o irrecuperável. Eu sou o Tom, especialista em recuperação de dados, e neste vídeo eu trago um tema extremamente importante, principalmente para quem atua na área da investigação em crimes de informática e perícia digital. Toda investigação digital precisa, requer a habilidade do perito para resgatar, recuperar dados que não estão mais visíveis. Por exemplo, dados que foram excluídos propositalmente, dados que estão escondendo alguma evidência. Casos como o do menino Henri e a Operação Lava Jato, amplamente divulgada aqui no Brasil, são exemplos práticos de onde a recuperação de dados foi crucial para o cumprimento da lei. E é isso que você vai aprender neste vídeo. Eu vou te mostrar como recuperar dados julgados como irrecuperáveis. Eu não estou falando aqui de dados que foram excluídos ou formatados de maneira convencional, pois isso você já deve estar cansado de saber. Qualquer pesquisa na internet por software de recuperação de dados, você vai encontrar milhares, diversas opções de softwares que prometem trazer esses dados de volta e de fato fazem. O que eu vou trazer aqui é algo inédito, algo que só quem assistir esse vídeo até o final saberá. Então, eu recomendo que você não perca nenhum segundo deste vídeo. Antes de tudo, vamos fazer uma introdução à tecnologia de armazenamento de uma mídia magnética, para assim conseguirmos compreender aí as próximas etapas, ok? Bem, qual que é a grande dificuldade de todo fabricante de HD? O desafio principal é colocar a maior quantidade de dados, de gigas, de terabytes em um único formato, que é utilizado há muitos e muitos anos. O formato 2,5, que é utilizado no seu notebook, ou o formato 3,5, utilizado aí no seu computador ou no servidor, ok? Bem, sabendo disso, o que é feito? São feitas alterações, desde o número de dados que podem ser armazenados por setor. O exemplo é, desde 2010, o setor de 512 bytes foi ampliado para 4.096 bytes, ou um formato 4K. Você pode pegar um HD na mão e ver na etiqueta dele, de repente, é escrito uma etiqueta com AF, Advanced Format. Nada mais é que são um setor de 4K, um setor mais moderno. Desde 2010 teve essa alteração. Bem, também são alteradas as tecnologias de gravação de densidade da mídia magnética, que cada vez mais vem sendo aí aumentado. Vamos entender um pouco sobre essas tecnologias de gravação. Nesta imagem conseguimos ver perfeitamente a diferença dos formatos mais antigos para os mais novos. O formato de gravação horizontal para o formato vertical. Na LMR, nós temos uma área X de dados lá na mídia magnética, enquanto esta mesma área na mídia magnética no formato vertical consegue colocar uma densidade muito maior de zeros e uns. Porém, essa tecnologia tem algo em comum. As trilhas possuem uma zona segura de uma para a outra, ou seja, cada trilha é separada individualmente. Diferentemente da tecnologia mais recente, que é a SMR. Como o próprio nome já diz, de SMR significa telhados, ou seja, eu tenho uma trilha sobre trilha exatamente no formato de telha sobre telha. Tá? Eu tenho um telhado agora dentro de uma mídia magnética, ou seja, o fabricante está espremendo cada vez mais a densidade de gravação destes HDs modernos, e isso traz benefícios e também trazem algumas consequências que vamos analisar mais a fundo neste vídeo. Vamos lá. Agora que você já conhece as principais tecnologias de gravação na mídia magnética, eu preciso te dizer que nem toda mídia magnética é igual, nem todo HD é igual ao outro, assim como a nossa digital. Quando a mídia sai da operação de fabricação, ela possui alguns setores que não são legíveis. Então o que é feito lá na fábrica é a separação de setores que estão legíveis, setores perfeitos, de setores ruins, ou mesmo bad blocks, assim podem ser chamados. Bem, estes setores são separados então para uma lista de defeitos, que nós vamos ver em outro vídeo, é chamada plist ou a Primary Defect List, ok? Bem, então separados os setores bons, o fabricante precisa garantir que uma quantidade X esteja disponível para o usuário para esse HD ser considerado novo, ok? Bem, vamos dar sequência então na nossa tela. Aqui na tela do computador eu vou mostrar então um exemplo de manual de um HD falando sobre os setores que nós acabamos de ver, que são os garantidos ali do fabricante sobre a mídia magnética, ok?
vou utilizar um exemplo que é o ST1000LM035 da Seagate, que com certeza é um dos HDs mais vendidos atualmente, tá? Então tem a versão de 1 TB, que é o ST1000LM035, a versão de 2 TB dessa mesma linha é a ST2000LM007. Estou com o manual dele aqui, e o que a gente consegue ver de informações aí relevantes, tá? Então esse manual engloba outros modelos também, a gente consegue ver aí a tecnologia de gravação sendo alterada para SMR em uma certa versão, e nós temos também a informação dos setores garantidos, que nós agora sabemos que é essa informação aqui. Então, se baseando no modelo ST1000LM035 e no final 038, nós conseguimos verificar através de alguma ferramenta ou através de algum software que mostre a quantidade de LBA total, para a gente comparar se está batendo exatamente como isso, ou pelo menos tem que haver esse número como setor aí que a gente viu legíveis, tá bom? Vou utilizar então aqui uma ferramenta, no caso a PC3000, conectando esse modelo ao nosso hardware. E aqui nós temos o modelo sendo reconhecido, o modelo completo, a capacidade 1000 GB, nós temos um HD de 1 TB, e aqui eu tenho o LBA de 1.953.525.168. Batendo com o manual, 1.953.525.168. Bem, e agora vamos ver um outro HD que também utiliza essa tecnologia SMR, que será utilizado como case prático deste nosso vídeo. Nós vamos utilizar então um HD da linha WD, Western Digital, que assim como o Seagate possui a nova tecnologia de gravação, tá? Conteúdo extremamente atual. Vamos citar aqui exemplos de HDs que estão sendo vendidos em larga escala neste momento, utilizado aí amplamente em notebooks domésticos, ok? Bem, então aqui no site oficial da Western Digital temos aqui os modelos de 320 a 2 TB. Notem que modelo de 320, nas especificações do produto, nós temos tecnologia de gravação CMR ou PMR, nesse caso a Conventional Magnetic Recording, 500 GB, a mesma coisa, padrão CMR, e aqui na versão de 1 TB e 2 TB, nós já temos uma tecnologia de gravação da linha SMR, e é aqui que o bicho pega, tá? Aqui que a coisa acontece, e vamos utilizar esse exemplo prático. Vamos pegar então o HD de 1 TB, o WD10 SPZX. Aqui, numa documentação oficial também da Western Digital, ela deixa bem claro os HDs internos, né, que utiliza a tecnologia SMR, incluindo o modelo que vamos aplicar aqui às nossas técnicas de demonstração, ok? Quem que é esse cara? Ele tem essa cara aqui, esse formato, é uns HDs mais finos, da categoria Slim, utilizadas aí em laptops, tá? No Mercado Livre você encontra esse modelo aí sendo vendido em larga escala realmente. Então, avançamos. Abrimos então o RStudio na versão mais completa, que é a versão técnica, selecionamos o WD10 SPZX e vamos iniciar agora um processo de escaneamento completo deste HD. Para ficar ainda mais fácil o entendimento, vamos começar do zero, ok? Utilizando um HD ou simulando um HD que não contém nenhum tipo de informação. Aquele HD que você acabou de comprar, o HD interno, que ele não vem com sistema de arquivo, não vem com sequer um arquivo ali instalado, nem mesmo o manual, diferente daquele HD externo que você compra, ele já vem com sistema de arquivo, vem com o manual ali do fabricante, aquela garantia. Aqui não vamos ter nenhum desse arquivo instalado, realmente um HD zerado ou um HD novo, ok? Bem, ao final do processo de escaneamento, o resultado retorna nenhum arquivo encontrado, nenhum documento específico encontrado, nenhuma tabela de alocação, nenhuma entrada de sistema de arquivo, NTFS, FAT, enfim, um HD completamente limpo de fato. Aqui na tela do meu computador
eu tenho 3 dispositivos de armazenamento, 2 SSDs internos da minha máquina e um HD adicional de 6 TB da Toshiba. Então, o nosso WD ele só vai ser reconhecido no gerenciador de discos. Aqui encontramos ele com total espaço não alocado e ainda não inicializado. E por que ele não aparece ali no meu computador? Todo HD realmente novo ele não tem sistema de arquivo. Então aqui adicionamos o nosso disco fisicamente e conferimos isso. Então do primeiro ao último setor não possui nenhuma informação. Nosso HD realmente está completamente limpo. Então, para ele aparecer no computador, inicializamos o disco, escolhemos ali se escolhemos a MBR ou o GPT. E então criamos um novo volume. Selecionamos o sistema de arquivos que vamos formatar, o nome da nossa partição e avançamos. HD formatado e partição aberta e agora reconhecendo no computador como um HD novo. Voltamos ao FTK, adicionamos o nosso dispositivo fisicamente e agora já temos informação hexadecimal, nossa trilha 0, a nossa MBR. Bem, agora vamos inserir dados neste novo HD. Seleciono então alguns arquivos, não uma quantidade muito grande, mas o suficiente para a nossa experiência real, ok? Seleciono mais ou menos uma quantidade aproximada de 65 GB e aguardamos a transferência. Agora com o nosso HD devidamente formatado, já com dados inseridos, colocamos inicialmente uma quantidade de 66 GB e agora vamos comparar lá no nosso FTK. Adicionamos uma evidência, selecionamos dispositivo físico e o nosso WD. Agora aqui no FTK iremos comparar o hexadecimal do nosso dispositivo. E agora podemos ver aí que existem dados realmente referentes à quantidade exata de 66 GB, que é o início do nosso HD. E todo o restante do HD permanece totalmente zerado. Bem, agora o que podemos fazer, um primeiro teste de exclusão de dados é selecionar uma pasta antes de iniciarmos um escaneamento. Seleciono aqui então curso presencial 2021 e faço a exclusão da pasta. Pasta excluída, agora vamos abrir um software de recuperação, utilizar o nosso RStudio novamente. RStudio aberto, selecionamos então o nosso WD. Aqui já é possível ver as partições do nosso HD e então iniciamos uma pesquisa no modo detalhado, que é o modo completo. Após o nosso software escanear a quantidade superior a 66 GB, paramos então o nosso escaneamento, porque o final vai estar tudo zerado realmente, vai estar vazio. E agora temos aqui a nossa partição, né, em azul e podemos clicar 2 vezes para realizar a abertura dela. Partição aberta. E agora temos aqui todas as pastas existentes do nosso HD. E também aqui é o momento em que aparecem as pastas que foram apagadas, de uma formatação, alguma pasta excluída, algum arquivo deletado, ok? Vamos comparar então com a pasta real existente nesse momento do HD com a do nosso RStudio que terminou o escaneamento. E quem temos aqui é a pasta que foi excluída, chamada Curso Presencial 2021. Podemos também fazer um teste de integridade desse dado. Então, selecionamos aqui um arquivo, esse arquivo de vídeo, conseguimos utilizar a opção Ver Antes, que ela vai nos dar o preview deste arquivo. Aqui podemos ver agora que o arquivo de vídeo está abrindo, está funcionando perfeitamente, justamente porque não houve nenhum dado sobrescrito até então. Então, tudo que for apagado, formatado, deletado, nós sabemos que esse dado ele pode ser passível de ser recuperado, desde que não haja nenhuma sobrescrição, tudo será passível de ser recuperado em sua integridade.
Retornamos ao nosso HD, que possui todas as pastas, menos aquela que eu optei por não recuperar. O processo de formatação, exclusão e recuperação desses dados não é novidade para ninguém, e eu tenho certeza que você já deve fazer isso muito bem. O que eu vou mostrar agora é uma das etapas mais importantes desse vídeo, como eu sugeri no início, que você não perca nenhum segundo do vídeo para tudo fazer sentido, ok? Então, agora abrimos o nosso prompt de comando, o CMD, em modo administrador. Dentro do CMD, iremos digitar o seguinte comando. Este comando é referente ao recurso trim do sistema operacional. Após pressionar o Enter, ele irá nos trazer a seguinte mensagem: Disable, Delete, Notify. Quando o resultado na frente for 0, quer dizer que o recurso está funcionando, habilitado. Quando o resultado for 1, quer dizer que ele está desabilitado, não funcionando. A mensagem na frente ela vai ser inversa, então não se confunda quanto a isso, ok? E iremos prestar atenção somente na primeira linha, que é a linha NTFS, justamente o sistema de arquivo que nós instalamos no nosso HD. Mas para que nós estamos verificando se o trim está ativado ou não, trabalhando em um disco convencional, mecânico, já que o trim é feito aí para SSDs, né, melhorar o nível de desgaste das mídias flash. Então vamos prestar atenção em alguns detalhes. Vamos abrir, por exemplo, um software de monitoramento de HDs como o Hard Disk Sentinel. Aqui nós temos o primeiro SSD e o segundo da minha máquina. E que informações que ele me traz? Ele menciona que os SSDs possuem a feature, ela é suportada, porém ela está desabilitada. Informação correta, já que acabamos de verificar no CMD que realmente o nosso recurso neste momento está desativado. Eu tenho aqui o nosso WD e sem nenhuma informação referente ao trim, o que é absolutamente normal se tratando de um disco mecânico. Porém, vamos retornar aqui ao nosso RStudio e verificar a nossa tabela Smart. Prestem atenção em características da Smart. Nós temos um recurso trim em negrito, quer dizer que essa feature está ativada, ou existe o suporte para isso funcionar. Quando nós clicamos num outro HD convencional, nós não temos esse recurso em negrito, quer dizer que não existe essa feature neste outro HD. E agora, um detalhe extremamente importante. O trim, ele é um recurso do protocolo Serial ATA, não somente de SSDs, mas ele pode ser ativado em algum outro dispositivo que suporte este recurso. E é aqui que começa o grande problema destes novos HDs que estão no mercado. E você precisa obter este conhecimento, ok? Vamos fazer um outro teste e verificar se o recurso trim está aparecendo somente no RStudio, já que o Hard Disk Sentinel nem apareceu que esse HD possui essa feature, ok? Abrimos então um software bem conhecido aí, talvez você já conheça, que é o Crystal Disk Info, também de monitoramento de HDs. Dentro do Crystal nós temos o nosso SSD, o segundo SSD, um terceiro disco de 6 teras que não possui o recurso trim, uma quarta unidade que é um LACI utilizando um RAID 0, também não possui o recurso trim, e por último o nosso WD. E aqui nós vemos novamente o recurso trim como suportado para esta unidade. Ok, guarde essa informação com você e retornamos então ao nosso CMD. Desta vez iremos habilitar o recurso trim do sistema operacional e eu faço isso alterando no comando para set e adicionando o 0 na frente para habilitar este nosso recurso. Agora eu faço a verificação e realmente ele está habilitado via prompt de comando. Existem também alguns softwares que fazem esse gerenciamento à parte. Por exemplo, o dashboard da Western Digital. A função trim aqui se chama cortar. Ela fica dentro de desempenho e otimização. É possível ver que ela está ativada, porque nós fizemos a modificação no CMD, e também que a última vez que eu executei o comando trim
foi alguns meses atrás, nesse caso, em junho de 2021. Perfeito, com a função trim devidamente habilitada, agora vamos fazer uma formatação no nosso disco e vamos escolher aqui a formatação mais simples, escolhendo a formatação rápida tradicional e executamos. Formatação concluída, abrimos o nosso HD sem nenhum tipo de informação e agora vamos criar um único arquivo. Seleciono um arquivo simples, um arquivo de texto, insiro o nome teste novo arquivo após formatação e dentro escrevo apenas arquivo OK. Bem, agora retorno ao meu dashboard e executo a função cortar agora. Isso vai fazer com que, de forma manual, o trim execute a sua tarefa de forma imediata. Obviamente, isso pode ser rápido ou demorado, vai depender exclusivamente da volumetria de dados. Depois de um tempo, retornamos então ao nosso HD, o nosso único arquivo permanece lá e abrimos o nosso FTK para uma nova análise. Adicionamos uma evidência, selecionamos o nosso WD e agora, no hexadecimal, nós temos o início e não temos mais nenhuma outra informação. Cadê os dados que estavam aqui? Eu só tenho o início indicando que houve um sistema de wipe, uma sanitização. Vamos abrir uma nova instância do nosso RStudio. Selecionamos então o nosso WD e iniciamos uma pesquisa completa. Abrimos também a instância anterior a nível de comparação, assim podemos ver o início do escaneamento e já comparar com o resultado anterior. Apenas nos primeiros blocos já é possível ver a grande diferença. Na instância anterior, nós já estaríamos visualizando alguns documentos e agora o RStudio não está retornando nada, justamente porque o nosso hexadecimal desta vez está limpo. Nada além do sistema de arquivos que nós formatamos e aquele único arquivo de texto. O que aconteceu aqui? O nosso HD ele se comportou exatamente como um SSD. Aguardamos então a pesquisa ultrapassar a quantidade de dados que nós havíamos inseridos no HD, que era em torno ali de 66 GB. Após o escaneamento ultrapassar a quantidade de dados que havíamos inserido no HD, paramos o processo e agora o resultado é: apenas um documento de ficheiro específico foi encontrado. Temos aqui no RStudio a partição e a mesma partição escaneada. Dentro delas, encontramos apenas o documento existente, que é o arquivo que nós criamos, e absolutamente mais nada. Agora vamos entender mais um detalhe importante. Uma vez que eu vi que o FTK me mostrou o hexadecimal totalmente zerado, eu sei que qualquer software, eu disse qualquer software, ou até mesmo os hardwares conhecidos na forense digital, não será capaz, neste caso, de ler nada além do que o LBA total. Ou seja, eu estou falando aqui, por exemplo, de softwares como o FTK Toolkit, versão completa, o Encase, o SleefKit, o Autopsy, o IPAD da Polícia Federal, e podemos ir além, até os hardwares que possuem bloqueio de escrita e especializados em clonagem bit a bit, por exemplo o Tableau, também não terão nenhum outro resultado diferente deste. Estamos falando de um hexadecimal totalmente vazio. Qualquer software ou hardware irá enxergar apenas os setores vazios que parecem estar sanitizados. Um último exemplo, abrimos um outro editor hexadecimal conhecido e, como falei, o resultado será sempre este. Depois de compreendermos essas etapas importantes, vamos ao que interessa: como recuperar o irrecuperável. E para isso, precisamos entender um pouco mais a fundo sobre um HD. O prato magnético não possui somente os dados que colocamos lá. Não é somente o sistema de arquivos, as fotos, os vídeos, os documentos. A superfície da mídia magnética possui um setor especial chamado Service Area, que é a área de serviço onde é possível fazer modificações para processos de recuperação de dados complexos. Em alguns modelos, existe também um setor chamado Media Cache, que não será abordado nesse vídeo pela questão do tempo,
mas se você tiver interesse, me deixa aqui nos comentários do YouTube, que isso pode virar tema para um próximo vídeo. Então, temos a área do usuário, que é onde de fato os dados ficam armazenados. Bem, então vamos trabalhar com esse HD em um nível um pouco mais avançado. Para isso, vou conectá-lo à nossa PC3000 portátil. Então, seguimos. Agora na tela da nossa PC3000, inicializamos o nosso hardware. Eu seleciono manualmente o Western Digital e a arquitetura WDC Marvell. Auto Detect, e agora eu estou lidando com o HD da família Palmer. Bem, recebo algumas mensagens de erro indicando SAD Drive Locked. Isso significa que a área de serviço está bloqueada. Atualmente, os fabricantes estão bloqueando o acesso a essa área de serviço e isso está se tornando um padrão aí no mercado. Uma das justificativas é a questão da segurança. Um hacker, por exemplo, poderia instalar um malware nessa área especial e deixar aí o produto com dados sensíveis totalmente comprometido. Isso seria o pesadelo de qualquer fabricante de HD. Mas nós precisamos acessar essa área de serviço, para fazer modificações e também fazer correções do dia a dia do laboratório, tá? E nós vamos ter acesso a essa área de serviço daqui a pouco. Antes disso, eu vou mostrar aqui o Sector Edit do HD e aqui nós conseguimos navegar de setor a setor. Note que todos os setores também estão completamente zerados, sem nenhum tipo de informação. Ou seja, é a mesma resposta de todo o software que a gente viu até agora, ok? E como que nós vamos vencer esse primeiro desafio aqui da área de serviço? Bem, nós vamos fazer uma modificação a nível eletrônico deste HD. Para este modelo, eu sei que existem placas já preparadas, que podem ser adquiridas, que já tem esse desbloqueio. Existem outros modelos que é necessário você fazer um desbloqueio de forma manual. Então, nós vamos fazer o transplante para uma PCB que não tenha o Self-Encrypting Drive dentro do processador. Para isso, nós também precisamos fazer o transplante de um componente importante, que é o chip da ROM. Nela possui informações muitas vezes únicas de um HD que precisam ser transplantadas para qualquer PCB nova. Ou seja, um exemplo que eu tenho um HD queimado e precise fazer o transplante para uma outra PCB, eu sempre levo junto a ROM original. Então, seguimos agora com o procedimento a nível eletrônico. volta a PC3000, inicializamos o disco e repetimos o mesmo processo. Vamos verificar agora se o transplante da PCB foi feito de forma correta. Dessa vez eu não tenho mais as mensagens de SAD Locked Drive, ou seja, tenho acesso à área de serviço normalmente. Cópia 0, cópia 1 e vamos ao nosso Sector Edit. Aqui no Sector Edit, sem nenhuma novidade, tenho os mesmos setores
completamente zerados, a não ser o início ali, que foi do sistema de arquivos que a gente colocou da última vez. Então, o resultado é o mesmo. E agora eu vou abrir o Data Extractor, que basicamente é o software que me permite a criação de imagens de HDs. Eu consigo, por exemplo, transformar um HD em um arquivo de imagem, um arquivo binário, ou fisicamente para um outro dispositivo da mesma capacidade ou maior. Então crio meu projeto e vou selecionar um disco físico de capacidade de 2 teras. Executo algumas configurações iniciais e temos aqui o nosso projeto pronto para ser inicializado, ou seja, fazer a transferência de setor a setor para o nosso disco de destino de capacidade de 2 teras. E agora vem a parte mais importante do vídeo. Todos estes pequenos quadrados são todos os setores do nosso WD. Eu seleciono 2 setores bem no início do disco e obtenho o mesmo resultado, setores completamente zerados. Você lembra que lá no início do vídeo eu disse que uma mídia pode não ser igual a outra pelo fato de existirem setores ruins que são isolados lá na fábrica numa lista primária de defeitos. Agora vamos se atentar ao ponto mais importante até aqui. Antes disso, eu sugiro que, caso você tenha ficado com qualquer tipo de dúvida, retorne esse vídeo desde o início e não perca nenhum segundo de informação, tudo bem? Bem, e agora que nós sabemos que a mídia magnética possui setores ruins, estes que são isolados lá na fábrica, conseguimos entender que todos os setores bons do HD estão disponíveis no LBA. E como que isso acontece? Lá dentro da área de serviço existem diversos módulos. Um desses módulos, que é um dos mais importantes, se chama tradutor. O tradutor ele faz a tradução do bloco físico, o PBA, para o bloco lógico, o LBA. Em todos os HDs da tecnologia de gravação convencional, que é a PMR ou CMR, ele é único. E aqui vou chamá-lo de tradutor de nível 1. Porém, na tecnologia SMR, além do tradutor de nível 1, eu também tenho um tradutor de nível 2, que é a informação de leitura em bandas daquele formato de telhado, como vimos lá no início, uma trilha sobre trilha. E justamente aqui que está o grande problema. Quando o HD possui o recurso TRIN habilitado, esse tradutor de nível 2 é modificado, e então ele perde toda a referência de armazenamento dos dados, exibindo para o LBA, que é onde os softwares e os hardwares enxergam, os setores totalmente zerados, impossibilitando qualquer recuperação tradicional de dados. E na prática, o que isso representa de problema para você que vai receber estes HDs para recuperação de dados ou uma perícia? Então vamos lá. Primeiro, para profissionais de recuperação de dados. O HD vai chegar na sua mão com o seu mecanismo aparentemente funcionando perfeitamente, mas no processo de busca e pesquisa dos dados, você não irá encontrar absolutamente nada lá no hexadecimal. Vai estar tudo zerado. E aí até a pergunta, né? Será que o cliente que me trouxe esse HD, será que ele fez o wipe, uma sanitização, algo que ele não quer me falar? Bem, nesse cenário, o que pode estar acontecendo é, esse tradutor de nível 2, ele pode estar simplesmente corrompido. Então eu tenho um HD funcionando mecanicamente, eletronicamente, porém eu tenho um módulo, que seria esse tradutor nível 2, corrompido, me reportando esses setores zerados, ok? Segundo caso, profissionais da perícia digital, que vão receber esses HDs, que estavam com o TRIN ativado e irão prosseguir aí com a tentativa de recuperação de dados convencional, fazendo um processo de data carving, que é extremamente importante para uma investigação, e também não irá encontrar absolutamente nada do que já existe no HD. Ok, após esclarecer isso, agora de fato vamos recuperar o irrecuperável. Dentro do protocolo Serial ATA, eu posso fazer algumas leituras de forma diferente. Por exemplo, utilizando velocidades mais baixas, que funciona muito bem para HDs instáveis. Fazemos muito isso aqui dentro do laboratório. Mas aqui, o ponto mais importante é um recurso exclusivo da PC3000, que é a leitura utilizando um utilitário especial. Esse utilitário que vai nos permitir fazer a leitura diretamente no bloco físico,
Aqui, inclusive, ele exibe a mensagem que esse recurso pode ser utilizado quando o segundo nível de tradutor é perdido. Confirmo então este novo modo de leitura e tentamos ler alguns blocos. Seleciono 2 blocos ao lado do setor que já foi lido e zerado anteriormente e, por incrível que pareça, agora nós temos dados sendo lidos de forma íntegra. Seleciono mais alguns setores e, como mágica, os dados que não eram visíveis estão sendo exibidos. Inicio então o processo de clonagem dos dados, mas como esse é um processo de leitura especial, ele trabalha de uma forma totalmente diferente. Então eu preciso ir fazendo alguns pequenos ajustes para ajudar a ferramenta a extrair o máximo de setores possíveis, nos limitando aqui, é claro, àquela quantidade anterior que nós inserimos no HD, que foi em torno ali de 66 GB. E deixamos o processo fazer, ele vai demorar bastante e aqui aguardamos. Nessa etapa, eu pauso o processo após ele atingir um volume próximo da quantidade de dados que nós inserimos no início do nosso caso, que é em torno ali de 66 GB. Nessa imagem fica claro que esse trabalho complexo pode demorar bastante, sendo que essa técnica nós aplicamos em casos realmente de grande importância para o cliente ou para a perícia. Aqui, por exemplo, a última extração de dados demorou quase 13 horas, fora as outras etapas que demorou 40 minutos, 1 hora, 35 minutos, mais 1 hora e uma de 2 horas e 20. Agora o que fazemos é abrir essa imagem que foi transferida para um novo HD de 2 TB dentro do RStudio. Iniciamos então um escaneamento completo e já no início nós conseguimos observar um cenário totalmente diferente. Muitos arquivos já sendo encontrados nos setores deste último escaneamento. Após ultrapassar uma quantidade considerável de blocos, agora é possível clicar nos setores e confirmar que está sendo encontrado dados e entradas de sistemas de arquivos. Então, eu paro o processo. E o que temos agora são novas partições encontradas. Isso porque, no sistema de arquivos NTFS, ele pode haver cópias da Master File Table, permitindo visualizar mais partições separadamente. E abrimos uma das partições. E agora, senhoras e senhores, temos aqui o nome das pastas que nós havíamos perdido definitivamente. Abro os outros volumes e também visualizamos os nossos dados. Vou diretamente aos arquivos em modo RAW, buscando por extensões, e conseguimos abrir fotos, documentos e até vídeo de forma íntegra. Acabamos de recuperar algo que muito provavelmente jamais seria recuperado. Bem, vimos aí que HD não é tudo igual, né? Obter o conhecimento de tecnologia de gravação pode influenciar diretamente no resultado de HDs modernos, ok? Imagine um exemplo real, você podendo ajudar a inocentar ou incriminar alguém em um caso real, em um laudo ali do seu trabalho do dia a dia, tá? Bem, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se você tiver alguma opinião, alguma sugestão, escreva aqui nos comentários. Eu faço questão de responder cada comentário, ok? A UTI dos Dados também oferece serviços profissionais de recuperação de dados e perícia digital para todo o Brasil. Se você precisar fazer contato conosco, nosso telefone, e-mail, WhatsApp está na descrição do vídeo. Também ministramos treinamentos para pessoas que querem começar do zero na recuperação, treinamentos avançados e também para profissionais de força de lei. É isso, siga-nos no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo.